provações. Por conta de seres espirituais que nós somos, não por conta do nosso materialismo, por conta da nossa condição humana. Nesse caso, já que eu não tenho a menor condição de fazer um julgamento, em especial porque a gente está vivendo uma condição humana, eu não tenho a menor condição, qual que deve ser a minha ocupação numa situação dessa? A única coisa que eu posso fazer é me ocupar da minha condição íntima. É a única coisa que eu posso fazer. Nada além disso. Eu só posso preocupar comigo, com a minha disposição interior, com a minha disposição íntima. Nada além disso. Vai, não está funcionando? Tá não? Eu estou bem chutado. Sarou? Mas ele não... Sarou? Melhorou? Melhorou? Pensamento que eu cheguei perto da interferência. A única coisa que eu posso fazer é me ocupar comigo, da minha situação, da minha condição interior, íntima. Nada além disso. Se eu me vejo como um ser espiritual, se eu me vejo como um ser humano, circunspecto e limitado na condição humana, aí eu passo a julgar. Eis aí o motivo do meu julgamento, da minha condenação. Rodrigo, pede para ensinar a gente uma coisa simples. Toda vez que você tiver uma situação que você se sinta na vontade de julgar o outro, olhar seu sentimento, olhar como você está reagindo. Em sentimento, em emoção, porque aí você tira foto do outro, passa foto para mim, dá foto para mim mesmo. Pastor Lino fala, acho que na lâmina seguinte disso. Vamos ler? O ensinamento, esse ensinamento do não julgamento, ele visa muito a individualidade. Visa muito, não somente, mas muito a individualidade, que é a visada de não julgar as pessoas, as personalidades, a humanidade, o eu inferior alheio, as personalidades alheias. Jamais podemos saber as causas longínquas e ocultas que levam certas personalidades a ter determinado comportamento. Há casos complicadíssimos que não podem ser compreendidos por quem está fora do problema, não reconhecendo os antecedentes. É questão de me ver como um ser humano ou como um ser espiritual. A obrigação, portanto, de nossa individualidade é primeiramente colocar a própria personalidade, a minha própria personalidade na linha certa, a fim de poder progredir em paz. Progresso, evolução. Nada temos que ver com os outros, a não ser amá-los e a eles servir, sem levar em conta jamais qualquer ato ou palavras por eles realizado ou emitida. Eu só dou conta de fazer isso se eu me ver como um ser espiritual. Na hora que eu me coloco na posição humana, isso aqui vai tudo para baixo. Eduquemos de tal forma o nosso pequeno eu, que o habituemos a desculpar sempre, embora as aparências estejam todas contra o infrator. Acostumemos-nos a perguntarmos, nesse caso, né, Cris, como teria agido eu? E depois coloquemos em nossa posição de observadores e tornemos a indagar. E nesse caso, em que me acho, como agiria Jesus? Ajuda ainda mais, né? Se eu me vejo como um ser espiritual, vendo o humano como um mero instrumento, pensando que somos instrumentos a serviço dos seres espirituais, instrumentos a serviço da divindade, de uma inteligência suprema e maior, fica fácil não julgar, fica fácil não condenar, fica fácil oferecer outra face. Enquanto eu me vejo enquanto humano, é muito difícil para mim. A gente falou lá atrás dos tesouros, e lá falava que é impossível servir as dois senhores. É impossível, nesse âmbito que a gente está falando aqui do julgamento, eu servir ao ser humano e ao ser espiritual. Eu não dou conta, não tem jeito. Eles não cruzam, eles não batem um com o outro. A condição humana é uma consequência de uma escolha de liberdade espiritual. Quem tem liberdade para escolha e para estar aqui hoje é o ser espiritual, e que se serve de um corpo humano para viver as suas provações e para fazer cumprir as suas missões. O espírito, ele se elabora por todos os caminhos e por todas as possibilidades. Assim sendo, se eu chego na esquina e vejo alguém no caminho para cá, eu parei no sinal e tinha um botequinho e o cara servia em cachaça. Aí daí eu já extrapolei, né? Além da cachaça, se o cara tomar muito, é muito ruim para a saúde e para tudo mais, né? Muitos traficam, muitos matam.
E aí, se a gente pensa numa inteligência maior, suprema, e o Espírito se manifesta por todas as possibilidades, como é que eu posso julgar esse que mata, esse que trafica, esse que rouba, esse que vende cachaça? Não tem a menor condição. Por trás daquele ser humano que está ali traficando, matando, roubando, ele estando cumprindo a sua missão, desde que entenda a perfeição divina, como é que eu posso saber se espiritualmente, por trás daquele que está matando, traficando, vendendo crack, não tem alguém, um ser espiritual com uma missão muito mais evoluída do que a minha? Não faço nem ideia, não tenho a menor condição de saber isso. Por isso eu não posso julgar. Rodrigo, tem a ver também assim, com respeito, porque cada um de nós temos um nível de evolução diferenciado. Né? Então tem que respeitar o nível do outro, assim como eu não gostaria de ser julgada, porque com certeza tem alguém de um nível mais superior a mim. Então, estamos respeitando o outro. Jesus não julgou ninguém. Por que eu julgaria? Mas além disso, né, Helena, é o seguinte, eu não tenho condição de saber se aquele que está vendendo crack é muito doido estranho, mas eu não sei se ele é mais evoluído que eu. Eu não tenho a menor condição de fazer julgamento. A menor. Porque aí a gente começa, será então que eu tenho condição de julgar Hitler? Hitler é um ícone, né? Mas será que Hitler não foi um grande missionário? De quê? Não sei. Será que sem ele? E não sei. A resposta eu não sei. Será que sem ele a humanidade não estaria em situação, aos meus olhos humanos, muito pior do que É só ser a situação do não Judas sei. com Jesus. Judas Será que ele foi mesmo delator? Será que não existiu? A Helena começou a falar Poderia. um código de lá entre eles, sei lá o que começou. Será que Judas poderia não ter traído Jesus? É. Ser humano Judas? Existe Uma vertente. Não. Ele cumpriu a missão a dele. missão. Ele cumpriu, ele fez cumprir. E se bobear lá na hora, Jesus ainda virou para ele que é verdade. A fila tem que andar, meu. Cumpre aí porque está escrito. Ele não falou lá na cruz, pregado lá, está consumado. Se está consumado é porque ele, Jesus, cumpriu o seu papel. Judas cumpriu dele. Judas não poderia ter deixado de cumprir, enquanto ser humano, com a missão dele. E por isso que eu não sei mandar. Se Hitler não foi um grande missionário, Bin Laden foi um grande missionário, o vendedor de crack, por necessidade espiritual, precisa de passar daquilo. Não sei. Por isso que eu não posso julgar. Muito menos condenar. É doido isso, não é? Mas é porque eu começo a fazer julgamento na minha situação humana. Porque crack mata, cachaça vicia e por aí vai. Pode. Pode. Vamos moderar. Olha, mas não é nem só a questão do projeto que tem por trás daquilo, porque isso não nos cabe também mesmo saber, a gente não sabe nem o próprio, né? Mas até pelo fato de, ainda que não seja um grande projeto para ficar, né, que não tem um objetivo naquilo de engrandecimento, mas até pelo fato de que cada um está num patamar diferente, mas todos passaram, todos tiveram que calcar, né, essa subida, fazer o seu percurso. Então, cada um está num estágio, num momento diferente, de forma que se você reconhecer que quem está mais adiante você aspira por chegar ali, e quem está mais atrás, em qualquer critério que você queira olhar, você certamente já passou por aqui. Né? Então é uma caminhada. Então o mínimo que a gente tem que fazer é respeitar a condição do outro, porque em momento nenhum eu não sou melhor de quem está um passo atrás e nem pior do que quem está um passo à frente. É questão de momento. E as necessidades são supridas e elas são distintas. Por isso que talvez o traficante de crack, por isso não, certamente, ele cumpre uma missão divina. Helena. No último domingo, nós estudamos lá o Ícaro, na casa da Andréia, o capítulo 9, que fala sobre a Catarina, que é a personagem central do livro, não é isso?
E é a primeira visita que a equipe espiritual faz à casa dela, levando desde o plano espiritual até a casa dela o Santos Dumont, o Alberto, ainda em forma reduzida, em busca de refazimento do corpo físico. Ele foi resgatado como ovoide. Lembram da história? Quando eles adentram a casa, uma casa, um palacete aqui no Brasil, Catarina era francesa e veio para o Brasil, ele explica a história. Estavam Heitor, um espírito bastante, vai nos acompanhar aí nessa trilogia que o Gilson tão carinhosamente foi o canal para nós, né? Então estava Heitor, Fausto, que era responsável pelo processo de embrioterapia, estavam a Adelaide e o Adamastor. 4 fazendo esse trabalho lá. Nessa visita, eles entram no prostíbulo. Catarina exercia a função da prostituição. Requintada, bonita, elegantemente, cheia de guardiões espirituais, descritos no capítulo. Quem tiver a oportunidade, leia. E também guardiões encarnados. Quando nós lemos e estudamos o capítulo, a nossa emoção foi enorme por constatarmos o respeito e a integridade com que a equipe adentrou o lar dela nessas condições e o carinho com que eles a trataram de uma forma tão íntegra, como você está falando aí, dessa coisa do não julgar, né? Ele fala, o capítulo fala exatamente disso, do não julgamento, numa situação em que todos nós nomearíamos pejorativamente tudo que estava ali presente. Tudo. O imaginável por nós. Então, essa postura que eu vejo que você está falando aí maravilhosamente, né? De nós exercitarmos respeito, fraternidade para com o outro, do plano espiritual para conosco, é uma coisa maravilhosa. E de nós para com o plano espiritual, é um grande exercício para termos uns com os outros. Ensaio aqui, né? Ensaio aqui, nosso tubo de ensaio está aqui. Nosso tubo de ensaio. Aqui no grupo todo mundo é gentil. Tá vendo a lua ali de Não é? Mas é o tubo de ensaio, né? É verdade. Mas, e aí é o troço legal, né, Helena? Que é o seguinte, reconhecer também que na hora que eu atravesso a rua, saio do tubo de ensaio e dou uma rosnada para a Dani, tá pertinho, né? Eu não posso me julgar por conta disso. Não. Porque eu tenho que reconhecer a minha humanidade. Adiante, a gente fala aqui de Paulo. Paulo disse que fez tudo aquilo que tinha que fazer. Só que ele não fala que fez tudo aquilo que tinha que fazer só depois de se tornar Paulo. Inclusive enquanto era Saulo. Enquanto era Saulo, ele pegava os cristãos e fazia tira-gosto de leão, né? Ele começou, mas é verdade, ele começou com o movimento de tira-gosto de leão. Fez tira-gosto de leão os cristãos. Murilo, coitado, leão ia ficar passado mais da conta. E Saulo fala que fez o que tinha que fazer, não só enquanto Paulo. Ele foi um deflagrador, enquanto doutor da lei, da perseguição aos cristãos. Estevão, né, que foi o grande evangelizador na Casa do Caminho, com Pedro, aquela coisa toda, foi o primeiro a sofrer igual sovaco de aleijado na mão de Saulo. No entanto, ele nos diz que fez tudo o que tinha que fazer, não só como Paulo, mas também como Saulo, admitindo a sua humanidade e que ali ele cumpria uma missão. De novo, né? Dou conta de julgar Hitler? Não, nem posso.
A minha posição, eu Oh. tenho a minha posição. E muito. De novo, Paulo, né? Esse tipo de situação que a gente está falando do não julgamento, ela tem tudo a ver com isso, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Mas será que, na hora que eu olho para o outro, será que eu posso ter essa mesma interpretação? Eu posso levar essa frase para o outro? Não posso, não. Não posso. Porque para o outro, eu não sei. É o julgamento. A gente falou aqui outro dia, isso aí é o seguinte, é o efeito inchada. Eu só posso fazer para mim. Para o outro eu não sei se convém ou deixa de ser conveniente. Não sei. Não é verdade? Para o outro, se eu fizer isso, é o efeito, é uma pá. Eu só posso fazer para mim. Eu só posso saber o que não convém para mim por conta do meu nível de consciência. Para o outro não tem a menor condição de fazer ou de julgar. Porque se eu falo que para o outro não convém, já estou eu julgando. Eu não posso agir como pá. Só posso trazer para mim. O ser humano, a gente acha que pode já ter essa compreensão, né, galera? Essa filha está terrível, viu, Ana Lúcia? O ser humano existe para cumprir duas finalidades. Fazer com que o espírito viva as suas provações e fazer com que o espírito cumpra as suas missões. A responsabilidade, a culpa, não estão no ser humano, estão no ser espiritual. As provações é aquilo que me chega, aquilo que eu tenho que passar. Outro dia a Dani colocou pra gente aqui, eu sou completo, porque tenho tudo aquilo que eu preciso. Independente de como é que eu vejo, se aquilo é bom, eu tenho o que eu preciso, eu tenho o que eu necessito enquanto ser espiritual. E fazer com que o espírito cumpra as suas missões, sem ter a menor condição de julgar se a missão do outro está certa ou errada. Porque a missão tem que ser cumprida e ela vai ser cumprida por conta de uma inteligência muito maior, uma inteligência suprema, princípio único de todas as coisas. O ser humano, se ele se vê doente, se ele se vê com um cancro, com um câncer numa das pernas, o que ele faz? Ele faz de tudo para sarar daquele troço ali e, no fundo, reza, pede para sarar daquela doença, daquela enfermidade, daquilo que tanto incomoda, não é isso? O ser espiritual, vivendo na condição humana, né? Viver no mundo sem ser do mundo, mas, ou seja, viver no mundo. O ser espiritual, ele fala assim, ô pai, se tiver jeito de curar essa perna aqui, que cure, né? Mas se não tiver jeito, que seja a sua vontade. Sabe-se lá, inclusive, se não é necessário, que de lá também adoeça e tenha um câncer. É a questão de entrega, de confiança, de aceitação e também de gratidão. E discernimento também. E discernimento, né? Tá. Chegar nesse ponto, né? Eu estou exercitando. Hoje por coincidência, né? Minha mãe está no UTI do Madre Teresa. Mas já está boa, acho que está saindo de lá. E é muito bom, porque uma opção de gente liga, né, galera? Lá, apoio, não sei o quê. Estou rezando para sua mãe sair de lá, para sua mãe melhorar, para sua mãe ficar boa, e tarará, tarará. É muito gostoso. Essa solidariedade é muito boa, né? Mas eu não sei se a missão dela se o caminho dela é sair de lá. Então hoje eu já dou conta de exercitar isso um pouquinho melhor, né? De pedir que seja feita a vontade do Pai. E assim sendo, eu não posso fazer qualquer julgamento. Ei, André. Você lembra daquela frase que nós trocamos na véspera do meu pai operar? Foi. É verdade. É exatamente. Seu Fernando estava em véspera de uma operação, né? E aí a gente conversando, eu e a André, a gente trabalha juntos. Quer dizer, eu trabalho, ela trabalha e eu enrolo. E aí, André, a gente conversando sobre a internação do seu Fernando e aquela coisa toda. E ela veio me perguntar o que você acha. Aí. Trocando. Falando que ia correr tudo bem, que vai ser uma cirurgia, vai correr tudo bem,
repente, nós dois paramos e pensamos, vai ser feito o que for necessário, vai ser feito o que for possível. Mas você tem Naquele melhor. melhor. É. E naquele momento, tanto eu quanto ele tivemos o mesmo sentimento. E que fosse, o que tivesse que acontecer, seria melhor. Esse pensamento é fácil, fácil assim, quando é com o outro, mas quando é com a gente, é um processo bem mais complicado. Ah, mas com Cristo principalmente é fácil pra caramba, né? Porque Cristo ele pregou, botou cruz, chicoteou, né? Tornou ele todo menor que com a gente. Não é fácil. Mas, Não é? mas era uma pessoa muito querida. É. E assim, que eu nunca imaginei que conseguiria ter essa condição de falar naquele momento, a serenidade de falar naquele momento. E aceitar, realmente eu falei de coração, né? Tá bom, pra fora não, né? Mas é isso. Por isso que não tem a menor condição de julgar nada, de condenar ninguém. Ô, Rodrigo, Oi. o Rodrigo está lembrando aqui que quando você e o Anderson estiveram com ele logo após o desencarne da Cláudia, e juntos vocês fizeram uma oração. Foi. E o pai Tomé cochichou no ouvido dele assim, tá tudo certo. É. Mas presente, tudo certo. Estou aqui, né? A situação é essa. E o danado é que eu considero que não está certo porque eu trago de novo o cristianismo para uma situação muito pequenininha. Eu trago ele para uma situação humana. Reduzida a minha vontade. A minha vontade, ao meu contexto, às minhas ansiedades, aos meus desejos. Ao seu planejamento. Ao meu planejamento. Não que eu não deva planejar, nós já falamos disso aqui nas preocupações. Não que eu não deva planejar, mas eu não posso ficar escravo no planejamento. Porque o meu planejamento, não sei se é melhor. O Anderson falou uma vez, o pai Tomé falou aqui durante o atendimento, como é que foi? Nós não sabemos o que é bom para nós. Deus sabe o que é bom. Não é? Que é um sentimento, que é uma situação de pura entrega, de pura confiança. E o que é difícil ainda para mim, de gratidão. Sabe o que eu penso? Nossa vida de dualidade, né? O dia que eu conseguir entender isso de verdade, que está tudo certo, não vai ter mais bem e mal. Vai estar tudo certo, não vai existir mais essa polaridade de bem e mal, de certo e errado. Não. É tudo do jeito que tem que ser. A gente criou, nós criamos, aí não sou eu não, né? Nós criamos essa polaridade de bem e mal por conta da nossa condição humana, da nossa condição circunscrita. Porque na verdade tudo é como tem que ser. Eu sou aquele que é. A dualidade universal, ela não é palavra oposta, são apostas. São apostas, né? Não são Deus apostas. do universo. Rodrigo, Criar. eu fiz uma imagem para mim de uns tempos para cá sobre a questão do julgamento, né? Porque existe ainda. Então, quando eu olho alguém e eu faço um julgamento, eu olho aonde que eu coloco aquela pessoa. A lá ou cá. Então, quando eu vejo que eu pus aquela pessoa lá, eu vejo que eu distanciei. Então, o meu julgamento, ele me divide, ele me separa. Ele não me aproxima de nada nem de ninguém. Quando eu trago aquilo que eu fiz com o meu coração, olho para mim e vejo aquilo em mim, aí eu consigo novamente aproximar. Então, eu acho que quando você fica sem julgamento, aí eu vivencio isso naquele momento, então, unidade. A união com tudo. Sabe? É uma sensação muito interessante, muito gostosa essa imagem. Porque o julgamento é um sentimento realmente separatista, não sei. Ele é baseado na egolatria. É porque eu me julgo melhor que os outros. Eu custei entender esse trem de diferença de dó e compaixão. Porque a Aline tem umas 3 aulas, né? Ela até desenhou para mim. Mas a diferença está aí. Se eu sinto dó, eu me ponho numa situação de superioridade em função daquela pessoa ou daquela situação. E esse sentimento de compaixão é diferente porque eu vejo na outra pessoa junto, né? É paixão junto. E ela sofrendo aqui poderia ser eu, ou como pode ser que seja eu amanhã. É totalmente diferente. A minha também. E é minha também. Se não foi, pode ser que seja, né? Então é totalmente diferente. E é a única coisa que pode nos promover a alguma evolução,
que é o sentimento que nos une, que é o sentimento de amor, que a gente custa entender, a gente estuda aqui, a gente faz nada aqui, mas é o único sentimento que nos faz realmente evoluir. E ele, dentro do amor verdadeiro, nunca cabe julgamento, sequer condenação. Né? Vamos lá? Saulo e Paulo nós já falamos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ponto. Final. Diz tudo. Aí diz tudo. E aí o quê? Aí diz tudo. Aí diz tudo. Não tem julgamento. A pastorina falou lá atrás. Amar de forma sem distinção. Por mais que possa me parecer, dentro da minha condição humana, limitada e rasa, que o traficante de crack, que o Hitler, que o assassino, sejam criaturas distantes de Deus, que não estejam cumprindo a sua missão. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Bom, o princípio, o chefe, o Anderson, trouxe, a semana passada, saiu no meio, o tema da crucificação. E a gente está falando aqui, é isso mesmo, né? De certa forma não. É a crucificação da condição humana. Se não me engano, o Paulo fala de transhumanização. É sair da posição pequena e rasa e limitada que é a humana. E é crucificar o humano. E é expandir através do único sentimento que a gente consegue realmente caminhar para frente, evoluir, que é através do amor. O ser humano é um instrumento através do qual o ser espiritual vive a sua prova, executa a sua missão em tudo a ganho espiritual. Portanto, não ao julgamento. De novo a gente volta naquela questão, né? Se a gente nós nos vemos, se eu me vejo como um instrumento e está submisso a uma inteligência maior, realmente a lei, a causa primária de todas as possibilidades são para ganhos espirituais. Isso facilita a minha vida demais da conta. O meu sofrimento, se eu realmente vivenciar isso, se não for algo realmente da boca para fora, como a Andréa falou, é algo que vem realmente do íntimo, tudo é fácil. O sofrimento deixa de ser sofrimento, passa a ser uma dádiva. A dor tem um caráter evolutivo. Ainda é necessário para nós. Mas é necessário que venha um escândalo. Mas ai daquele por quem tem um escândalo. Na hora que a gente fala do Hitler, na hora que a gente fala do Laden, de quem mais quer que seja, do traficante de droga, que traz sim a condição humana, ele traz miséria, traz dor, traz sofrimento. É necessário que venha um escândalo. E esse ai daqui, esse ai é humano. Ele vai sofrer, ele vai pegar uma dana e um hipócrita pela frente e vai botar o danado na cadeia. Porque é necessário que assim seja. Ai daquele por quem vem o escândalo. Por que o escândalo vem? Por conta daquele. Está cumprindo uma missão, mas ai dele. Sobretudo no aspecto humano. Porque não tem jeito também. É a lei do retorno. De eu buscar esse som. Hein? É a lei do retorno. É a lei do retorno de causa e efeito. Da mesma forma que você julga, você é julgado. Não é? Ah, você decorou, não tá? E voltando, se a minha fé ela está baseada na minha lógica individual, que é temporal, que é limitada, que é pegada ao meu, que é atrelada e aferrada ao meu humanismo, a minha condição de limitação, em essência ignorante, aí sim eu estou ferrado, porque aqui traz angústia, aqui traz sofrimento. A minha fé aqui, ela é, por mais intelectualizado que eu possa ser, por mais estudioso que eu possa ser, ela é de sofrimento, porque o mundo humano não traz respostas. Ele traz sim missão e provação. Missão é aquilo que eu tenho que fazer, provação é aquilo que eu tenho que cumprir, aquilo que eu tenho que passar, aquilo que me chega. Mas, se a minha fé ela está ligada a uma entrega interior, a uma situação, como 2 estudos atrás de Mateus falamos aqui, da aceitação, do desprendimento, se ela é uma fé
que entrega e que entende que tudo o que me acontece, tudo o que acontece para a humanidade é para um bem espiritual, para um bem maior, aí sim, aqui eu tenho paz. A Dani falou há pouco, até está trabalhando nessa linha, né, da justiça divina e a justiça humana, não é isso, Dani? É o direito Espiritualismo, né? A lei humana, ela é danada. A lei humana, ela é muito ligada, ela é isso aqui, ó, castigo versus recompensa. Se a lei não falou alguma coisa positiva para mim, que eu considero bacana para mim, que me agrada, eu recompenso ela, que seja com um beijinho, ou uma bombom, ou alguma coisa assim. Com sentimento. Eu a recompenso. Se ela me desagrada, eu falo mal dela, as costas dela, para você. E é assim que a coisa acontece. Ou eu recompenso, ou eu castigo. Se estiver em consonância, se estiver consonante mesmo com o meu julgamento, com os meus valores humanos. Assim funciona a nossa justiça humana, não justiça, né, justiça enquanto humanos, não é isso? Essa é a leitura humana. Enquanto a leitura espiritual nos traz a verdadeira paz, a verdadeira tranquilidade. A saúde física e a saúde espiritual, sobretudo, né? Porque eu recebo aquilo que eu preciso. E aí, eu não me julgo. Aí, eu recebo de bom grado, com entrega, com confiança, com aceitação e com gratidão, tudo aquilo que eu recebo. Porque aquilo que eu recebo é o que eu preciso. Bom, eu acho que é isso. Agora, só para a gente dar uma recapitulada, que eu achei super legal, e na verdade a gente está fazendo aqui uma sequência de estudos, no caso aqui é Mateus, né? Só para a gente ver como é que as coisas... Jesus é danado. Como é que está tudo correlacionado. Lá atrás, nos tesouros, ele falava, mas ajuntai para vós tesouros no céu, seres espirituais que somos, onde nem a traça e a ferrugem nos consomem, e os ladrões não penetram e nem roubam. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, pelo que haveis de comer ou de beber, nem com o vosso corpo, com o que haveis de vestir, com o que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a roupa? Se a gente pensa assim, se somos seres espirituais, se a gente está aqui cumprindo missão e vivendo provações, acho que 2 semanas atrás a Lena trouxe para a gente a sementinha de mostarda, né? O que acontece? A gente vive, consciência é por aí, a gente tem que viver de forma integral aquilo que tem que viver. Ponto. Sem preocupações. A semente de mostarda é o seguinte, se a gente plantar, o que vai nascer dali? Espinafre, capim? Não, vai nascer mostarda. E assim somos nós. O caminho não se faz ao caminhar. O nosso caminho já está pronto. A gente tem que caminhar por ele. Por isso, não às preocupações, sim ao desprendimento, sim à aceitação e à entrega. Daí tem a verdadeira ascensão. Para ela, estudar, trocar ideias, essa coisa ajuda, mas da aceitação, do desprendimento, da confiança e da entrega, aí sim a gente consegue andar para frente. Depois, no capítulo 6 de Mateus, que aqui já fala das preocupações, lá atrás dos tesouros, né? Estão todos interligados, né? Mas buscar primeiro o reino de Deus e a perfeição dele, e todas essas coisas serão acrescentadas. A perfeição dele diz o seguinte, que o Hitler, que o traficante, que o assassino estão sim cumprindo papéis. Portanto, esse que a gente pega como exemplo extremos não merece o meu julgamento, a minha condenação. Quanto mais uma pessoa que fala uma coisinha que me incomoda, é porque eu tenho que escutar, eu tenho aquilo que eu preciso. Não vos preocupeis pelo dia de amanhã, porque o amanhã trará o seu próprio cuidado. Ao dia basta o seu trabalho, o caminho já está pronto. Se a gente planta mostarda, e é o que aconteceu conosco, fomos plantados aqui com grãos de mostarda, mostardas iranenses, não tem jeito de ser diferente. A gente tem encerrado, cada um de nós encerrado aqui toda a potencialidade. E ao nosso redor, com todas as nossas complexidades de relação de interdependência, de inter-relação, a gente tem tudo aquilo que a gente precisa. Nada nos falta.
E o único foco, o único meio da gente trilhar esse caminho é com muito amor, entendendo e descobrindo o que é o amor e com entrega. Fora disso, é bater cabeça. É isso, gente. Muito obrigado. Alguma dúvida, alguma colocação, questionamento? Ô Rodrigo, quando você fala, eu vou entregar para o pessoal o CD do manto da Mãe Universal. Tem aquele trecho que a Magda colocou. Isso. Pode fechar aqui. Quem mais? Pode. Vamos fechar com a musiquinha? Pode. Só falar, dá um pecadinho. Pode. Hã? Não, é para lembrá-los que sábado tem evangelização infantil, tá? Para os pais, os avós, os tios. Não esqueça de trazer as crianças, né, Cláudia? Você quer falar mais uma coisa da evangelização? Não, só lembrar, né? Só lembrar. Primeiro e terceiro sábado. Esse sábado agora tem. De 10 às 11. Tá? Obrigada pelo presente de todos. Não tem ninguém novato, não tem? Tudo pra gente. Boa noite. Alguém quer levar mais uma necessidade de mais um? A Lena está colocando aqui pra gente nesse CD, que é o Manto da Mãe Universal, mesmo, né? É, o Manto da Mãe Universal. O Trigueirinho fala pra gente sobre a Noite Escura, né? Noite Escura. Que é um trechinho de um poema de São João da Cruz, né? No livro A Subida do Monte Carmelo. Isso. Esse CD, ele começa com aquele trechozinho que a Magda trouxe, que nós tocamos na reunião de sábado. E depois ele fala um pouco sobre esse trecho do São João da Cruz. E logo depois ele fala do manto de Maída, dessas aparições e desse momento nosso, né? Se vocês quiserem ouvir, depois quiserem trazer algo, a gente comenta junto. E nesse trechinho de São João da Cruz ele fala das 3 fases da noite escura, né? Que é o despertamento para o chamado, que é uma coisa que é visceral, que não tem lógica, que não tem explicação racional, né? E depois, isso no início do entardecer, à meia-noite, se não me engano, fala da escuridão completa, que sem luz. E sem luz tem a ver com isso, né? Tem a ver com sem lanterna, sem lampião, sem nada. É lindíssimo. Tem a ver com isso que a gente falou aqui hoje, né? Que é a entrega incompleta, que é a completa entrega. Não é uma fé cega, é uma entrega cega da sua fé. E depois da terceira fase da noite escura, que é realmente o encontro com o Pai, né? É super legal, lindíssimo. Vale a pena.